Queridos, meu cordial bom dia a todos. É um motivo de grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Mais uma manhã, você está no melhor lugar do mundo. E mais uma madrugada com Deus. Nossa vida ela é feita de escolhas, né? Desde da criação do mundo, antes mesmo de Deus criar a terra, Ele nos deu a oportunidade de escolha. E é a coisa que Deus mais respeita é a nossa decisão. Hoje você tomou a decisão de estar aqui, mas quando começar o dia, amanhecer o dia, você vai ter a oportunidade de tomar várias escolhas em sua vida. E eu gostaria de meditar com uma pessoa que eu posso dizer que é um exemplo de vida para nós. Toda a Bíblia foi escrita, irmãos, com o propósito de servir de exemplo para nós. E o texto que nós vamos ler é exatamente isso. Eu não sei se você já se deparou alguma vez em ler a Bíblia e dizer por que Deus está falando, por que Deus permitiu que fosse escrito isso aqui. Sendo que as pessoas que viveram isso aqui não sabiam, talvez, que estava sendo escrito. Então, tudo que foi escrito na palavra do Senhor foi escrito com um propósito, que sirva de lição. E nós somos um povo privilegiado porque nós temos o exemplo de muitas pessoas que viveram no passado, nós temos o exemplo do que acontece no presente e também o que acontece no futuro. Falando aqui um pouco de psicologia, muitas pessoas carregam do passado o trauma. E eu gostaria aqui de deixar um exemplo para vocês. Não diga eu fracassei no passado. Eu fracassei nisso. Algumas pessoas, quando lembram do fracasso, elas lembram como uma coisa ruim e que isso provavelmente traz tristeza no seu coração. Então, eu queria aconselhar vocês uma coisa, para que vocês não sofram mais com o passado. Se tem alguém que está me ouvindo aqui que está sofrendo com o passado, alguma escolha errada, diga assim, é um feedback, ou seja, eu aprendi. Eu aprendi para não poder errar mais. Então, eu não faço mais isso porque eu aprendi uma lição. Esse é um feedback que eu queria passar para vocês nessa manhã, a respeito de decisões que a gente tomou errada no passado e que isso vem acarretando, às vezes, alguns traumas. Beleza? Queridos, falando de história, falando de exemplo, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33. E eu encontro aqui a história de um rapaz que foi um exemplo para todos nós. É Moisés. O dia que Moisés disse não para Deus. O dia que Moisés disse não para Deus. Que dia foi esse, meu irmão? Êxodo capítulo 33, verso 15. Diz o seguinte: Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Irmãos, incrível como Moisés tinha uma certa intimidade com Deus. Primeiro, Deus fala com Moisés algo interessante aqui. E em seguida, Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com este povo, por favor, não me peça para continuar andando. Não me peça para prosseguir. O que levou Moisés a dizer essas palavras? Se nós voltar na história, nós vamos ver aqui, queridos, que Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Moisés foi perseguido desde o ventre da mãe. Quando ainda estava na barriga da mãe, o rei, o faraó, lançou um decreto que matasse todas as crianças do sexo masculino. E aqui Moisés foi perseguido. Mas Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Como Deus também tem um propósito na sua vida. Não pense que foi só Moisés que foi escolhido desde o ventre da mãe.
Nós somos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. Então, nós conhecemos a história de Moisés. Quando Moisés já estava adulto, Moisés fugiu do Egito por causa de um assassinato e algumas escolhas que ele tinha feito de servir a Deus, não escolhendo ser o filho da filha de Faraó, uma escolha muito difícil, porque ser o filho da filha de Faraó seria escolher ser rei do Egito, o homem mais poderoso da terra naquela época. Porém, ele tomou uma escolha de servir a Deus. E aí escolheu entre ser rei ou ser pastor de ovelhas no deserto. Eu digo sempre que a escolha de servir a Deus, você tem que passar pela escola dos profetas. E onde que é a escola dos profetas? A escola dos profetas, queridos, de acordo com o meu entendimento, meu humilde entendimento, é o deserto. Você pode ver que todo cristão, quando ele decide servir a Deus, de verdade, ele tem que passar pela escola dos profetas. Todo cristão, ele tem que passar pelo deserto. E qual é o deserto? Moisés passou pelo deserto literalmente e espiritualmente. Um deserto de areia, um deserto de pessoas, um deserto de situações, porém um deserto de aplicações e de experiências espirituais, para que Moisés pudesse desaprender o que ele tinha aprendido nas faculdades do Egito e aprender a viver na presença do Senhor. Pois bem, por que Moisés chega aqui para Deus e diz: Senhor, eu não vou continuar a minha jornada, aqui eu paro, porque se o Senhor não for comigo, não vale a pena. Bote sua Bíblia, só uma página, capítulo 33, e o versos 1 em diante. Vamos entender por que foi que Moisés falou assim com Deus. 33:1. O Senhor Deus disse a Moisés: saia deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você. Expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os perizeus, os leveus, os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são povo teimoso. Eu os poderia destruir no caminho. Queridos, veja que palavras difíceis para Moisés. Moisés, aquele homem que já tinha ouvido falar da libertação, do livramento que Deus tinha feito a ele quando era bebê, ali no rio Nilo, quando a mãe colocou ele num cesto de junco e colocou ele naquele rio, o rio perigoso, porque o rio Nilo era repleto de jacarés, e ali era uma das punições que o rei fazia com os escravos, com as pessoas que o rei queria sentenciar à morte. Ele jogava no rio Nilo para ser devorado por jacarés, e ali a sua mãe, induzida talvez pela sua fé, coloca seu filho no rio Nilo. Ali ele viu um livramento, e ele sabia dessa história porque com certeza a sua mãe tinha contado. Moisés, aquele homem que viu Deus livrar o seu povo das mãos do rei do Egito. Moisés que viu as pragas caindo, e Moisés que viu Deus abrir o mar para o povo atravessar em terra seca. Moisés que agora tinha visto Deus na sarça ardente. Moisés que tinha visto Deus transformar um cajado numa serpente e depois a serpente voltou a ser cajado. Um Deus que Moisés tinha intimidade. Moisés não podia dar mais nenhum passo, queridos,
sem a presença desse Deus? Como andar sem Deus? Como prosseguir sem Deus? Moisés tinha tanta intimidade com Deus que ele não queria dar mais nenhum passo sem ele. Então agora Deus chega e diz: Moisés, eu vou dar aquela terra que eu prometi aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque e a Israel. Eu vou dar essa terra. Eu vou expulsar todos os inimigos que impedem de vocês tomar posse da terra. Porém, tem um detalhe: eu não vou com vocês. Queridos, aqui, se você voltar às páginas, você vai ver que Deus ele tinha tido uma conversa com Moisés no Monte Sinai, e é interessante que Moisés aqui, ele chegou para chegou para Arão e disse: olha, e Arão, tome conta do povo que eu vou falar com Deus, lá no monte. Ele chama o seu amigo, o seu parceiro, para subir com ele. Josué. Ele sobe ali, a metade do caminho no monte, Josué fica, Moisés sobe mais um pouco. E ali a história conta que eles passaram ali esperando por Deus 7 dias. E eu fico imaginando, meu Deus, a Bíblia não conta que Josué e Moisés levou comida. Mas o que eu sei é, quando você está na presença de Deus, nem fome você sente. É maravilhoso, queridos. E ali, queridos, nós encontramos, depois de 7 dias, Deus descendo para falar com Moisés. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você tem esperado para estar na presença do Senhor? Quanto tempo você tem separado para estar na presença do Senhor? O que tem feito parte das tuas escolhas, querido? Quais decisões você tem tomado? Então, amados, depois de 7 dias, Deus desce numa nuvem. Chama Moisés mais à frente e ali Moisés passa 40 dias na presença do Senhor. E Josué esperando lá embaixo. E ali é um diálogo gostoso que o tempo passa e Moisés não sente, não fala que Moisés se alimentou materialmente, mas fala que ele estava na presença de Deus. E ali foi um diálogo muito bom. Só que esse diálogo foi interrompido, porque de repente Moisés não estava sabendo, mas Deus disse: olha, Moisés, sabe aquele povo que tu tirou do Egito? E ele disse: sim, Senhor, eu sei. O que está acontecendo? Disse: aquele povo mandou Arão fazer um bezerro de ouro, estão adorando lá embaixo. Ali eu fico imaginando a angústia que Moisés sentiu. E ali, naquele momento, Moisés estava recebendo de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. É interessante que Deus escreve os mandamentos, querido, em tábuas de pedra. Porque se você for ver a tradição do povo hebreu, do povo de Israel, hoje nós achamos que a flor é um símbolo de amor. Nós chamamos a flor como um símbolo de amor. Quando alguém nosso morre, nós entregamos um buquê de flores. Lá na tradução israelita, eles colocam uma pedra, porque a pedra simboliza a eternidade. Então, a flor logo murcha. Queridos, e ali Deus entrega a tábua dos 10 mandamentos, mostrando primeiramente que o amor de Deus é eterno. E querendo dizer também que a lei é boa e deve ser eterna. Nós devemos usufruir da lei para a eternidade. Ali Moisés desce, triste, depois de um diálogo com Deus, mas sabendo da notícia que o povo tinha se corrompido. Ele desce triste. E quando ele desce, ele se encontra com Josué. E quando ele se encontra com Josué, Josué diz: Senhor, o senhor está ouvindo som de guerra? E ele disse: não, não é som de guerra. É som de festa. Som de festa de um povo que estão festejando. E desce. E quando ele desce, encontra aquela cena terrível, deprimente, angustiante. Era o povo que tinha se desviado do Senhor, depois de tudo que tinha passado. Queridos, quantas das vezes nós somos ingratos? Às vezes só se lembramos, muitas das vezes, que Deus é conosco quando nós estamos passando por um momento difícil, que Deus ali nos livra. E nós diz: obrigado, Senhor. Muito obrigado. E depois esquecemos de tudo.
Ali o povo tinha se corrompido, tinha pedido para Arão fazer um bezerro, e ali eles diziam: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Eu quero te pedir uma coisa nessa manhã. Não esqueça que o Deus que te tirou do Egito, do pecado, ele continua contigo, queridos. Naquele momento, Moisés tem que tomar uma decisão difícil, e nós já sabemos o que aconteceu. Mas resumindo aqui a história, queridos, você pode meditar um pouco melhor depois da sala do momento com Deus. Deus chega para Moisés em outra oportunidade. A Bíblia diz que Moisés tinha feito uma tenda fora do arraial. E lá Moisés conversava com Deus face a face. Do capítulo 33 em diante, você vai lendo, você vai ver que Deus falava com Moisés, no capítulo 33, verso 10, você vê que Deus falava com Moisés face a face, como falava com um amigo. E então, queridos, ele saía fora ali do arraial, entrava na tenda, as pessoas ficavam do lado de fora e ali ficavam observando quando a coluna de fumaça descia e Deus falava com Moisés. Era muito lindo. E agora Moisés, no diálogo com Deus, ele diz: olha, Moisés, eu vou te dar a terra prometida, eu vou dar a esse povo a terra prometida. Só que tem um detalhe: eu não vou com esse povo. Eu não vou continuar a jornada. Eu vou mandar um anjo. Tá bom assim? Moisés disse: não, Senhor. Então, não me peça para continuar. Eu vou parar por aqui. Não me peça para continuar sem a tua presença. Como as nações vão falar? O que as nações vão pensar de nós, Senhor? O que as nações vão dizer de nós? Eles chegam hoje no arraial, eles vão ver uma coluna de fogo durante a noite para nos proteger, nos aquecer da temperatura fria. Se ele chega durante o dia, tem um sol escaldante, mas ele vê uma nuvem cobrindo o teu povo, protegendo. Como que eu posso continuar, Senhor? E mesmo ali, depois de Deus dizer que Moisés ia morar em uma terra rica, que manava leite e mel, é como se ele dissesse assim: o que importa, Senhor? O que importa é eu ganhar o mundo inteiro. Se o Senhor não for comigo, não compensa. Queridos, quais decisões você está tomando em sua vida? O que você está trocando para continuar seguindo a sua trajetória aqui na Terra sem a presença de Deus? Que decisões você está tomando? Às vezes temos que tomar decisões difíceis. E essa era uma decisão difícil para Moisés, mais uma decisão difícil. Mas para Moisés talvez seria normal, Moisés já tinha trocado o Egito, já tinha trocado o seu poder para seguir a Deus. Mesmo trocar tudo aqui na visão humana por nada. Porque às vezes as pessoas dizem: tu vai deixar o mundo, tu vai deixar tua cerveja, tu vai deixar tuas festas para seguir uma religião que você não pode fazer isso ou aquilo outro. São escolhas. Moisés, porém, escolheu seguir a Deus. E ali Deus disse: sabe, Moisés, por que eu não vou seguir o povo? Eu não vou continuar com vocês, porque esse povo tem um coração duro. Esse povo é rebelde. Sabe, Moisés, esse povo, eles continuam com o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito continua deles. E sabe o que eles fizeram com os colar, com as joias que eles usam? Eles mandaram fazer ouro, bezerro de ouro, para adorar deuses. Eles saíram do Egito, porém o Egito não saiu dele. Queridos, Deus está te fazendo um convite nesta manhã. Deus te disse: tu saiu do Egito. Permita que o Egito saia de você. Se eu estou falando com alguém nesta manhã que ainda continua no Egito, sai do Egito, querido. Sai do Egito. E naquele momento Moisés desce. E Moisés fala com o povo e o povo chora. O verso 6 diz: assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Não usaram mais joias.
E aí voltamos o capítulo 33, verso 15, onde Moisés fala essas palavras que, quando você lê assim, de repente, vai direto para esse verso, talvez você ache que Moisés está sendo um pouco rude com Deus. Mas quando você volta ao relato que nós acabamos de ler, você entende por que Moisés falou que não ia continuar. E eu te pergunto hoje, compensa você continuar a sua vida sem Deus? Compensa você prosseguir? Pergunte sempre a Deus, Senhor. Diga sempre a Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não continuarei. Se o Senhor não entrar nesta empresa comigo, eu não aceitarei esse trabalho. Se o Senhor não for comigo para este local, eu também não irei. Não compensa, Senhor. Mesmo que eu prospere aqui na terra, não compensa andar sem o Senhor. Queridos, diz quando Moisés descia do monte da presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava. Isso é o que acontece com a pessoa que anda com Deus. Ele é diferente. E o verso 16 diz assim, capítulo 33, verso 16: como é que os outros povos poderão saber que está constantemente conosco, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A presença de Deus na sua vida é o que vai mostrar que você é diferente dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Que lindo, queridos. Um Deus que diz assim: Moisés, eu te conheço. Eu conheço, em alguma tradução diz assim: eu conheço você pelo seu nome. Queridos, lembrando aqui da história das 10 virgens, quando elas chegam as nécias chegam na porta e o noivo já tem fechado a porta. Elas batem. E ele diz o quê? Eu não conheço vocês. Esse povo andava na igreja, eles eram da igreja. As 5 nécias andavam na igreja, iam para os cultos na igreja. Porém, não tinha intimidade com o Pai. Não andava com o Pai. Muitos queridos naquele dia perecerão, porque não tem intimidade com o Pai. Não manda na presença do Senhor. Pode até ter a religião como uma tradição, porém não tem Jesus como amigo. E naquele dia vão bater na porta. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. O relato continua dizendo aqui que Deus foi com Moisés. Deus continuou com Moisés. E eu quero terminar a minha história de hoje no livro de Hebreus, porque este homem não somente, ele não entrou na terra prometida porque Deus levou Moisés para conhecer o paraíso que preparou para mim e para você. Mas no livro de Hebreus, que eu chamo o livro de Hebreus, o capítulo 11, como a calçada da fama. Aqui no mundo nós temos a calçada da fama, né? E lá é escrito o nome das pessoas famosas. E aqui nós encontramos na calçada da fama, no mural dos heróis da fé, capítulo 11. Capítulo 11, encerrando aqui minha mensagem, capítulo 11, verso 24. Diz assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar pouco tempo os prazeres do pecado. O que tu tem feito com a tua vida? Quanto tempo de vida você ainda tem aqui na terra? Queridos, o tempo que nós temos aqui na terra é para preparação, porque nós não estamos aqui. Jesus já veio comprar e nos dá a oportunidade de voltar para o paraíso. Nós somos de Jesus 2 vezes. Uma, porque ele nos fez. 2, porque ele morreu por nós. E as tuas escolhas, a partir de agora, sempre você lembre de dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Que Deus te abençoe e te guarde. Esta é a minha oração. Vamos orar?
Querido Deus e eterno Pai, aprendemos mais uma vez na tua palavra que todos os homens do passado não tiveram sucesso se não tomasse a escolha, a decisão de estar sempre, meu Deus, em comunhão contigo. Este é o segredo. Este é o mistério da salvação. Comunhão contigo. Sem comunhão contigo, meu Deus, não teremos vitória espiritual. Sem comunhão contigo, não conseguimos vencer as tribulações da vida. Então eu te peço humildemente, nesta manhã, e eu te digo também as palavras de Moisés: se o Senhor não for conosco, Senhor, não compensa conseguir continuar indo. Não compensa prosseguir. Esteja conosco hoje e sempre, meu Deus. Como o Senhor falou quando esteve aqui, até a consumação do século. E quando o Senhor voltar, nós subiremos para o céu contigo. E iremos passar toda a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.